Olá, Cenas do Brasil está no ar. A população envelhece de forma acelerada no Brasil e em muitos países. Estimativas indicam que em menos de 40 anos o mundo vai ter mais idosos do que crianças. Como as pessoas e o país devem se preparar para o envelhecimento? Que medidas são necessárias para garantir direitos e qualidade de vida para a população idosa? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Neuza Pivato Miller, coordenadora-geral dos Direitos da Pessoa Idosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e o psicólogo Marco Aurélio Bilibio, mestre em Psicologia Clínica e Cultura e doutor em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil, Novos Idosos, Velhos Desafios. A reportagem é de Débora Brito. Se a vida não trouxer nenhum contratempo, a velhice, desejada ou não, é inevitável. Com a melhora nas condições de vida e com as famílias tendo cada vez menos filhos, o mundo e o Brasil estão envelhecendo, e rápido. Em 1940, as pessoas com mais de 60 anos representavam apenas 4% da população brasileira. Hoje, o Brasil tem mais de 23 milhões de idosos, ou 12% do total de habitantes. E em 2040, vamos ter mais do que o dobro de idosos no país. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le regard du monde contemporain sur les seniors. Quand on voit les chiffres, c'est un peu comme une invasion. Do que vale ter conquistado muitos anos na vida se não são dadas condições adequadas e dignas para nela permanecer. A própria Organização Mundial de Saúde preconiza: mais importante que você aumentar os anos na vida é você dar vida aos anos vividos. O que nós fazemos com os anos conquistados? O que eu faço? O que você faz com os anos que você tem conquistado? Vamos à nossa conversa. Neuza, vamos pegar da fala dessa assistente social, né? Quais os desafios que ela fala aí de qualidade de vida, né? Quais os desafios para dar vida a esses anos conquistados? Acho que o que temos que entender é que a velhice faz parte de um processo natural. Ou seja, nós somos crianças, nós somos adolescentes, somos jovens e somos velhos, somos pessoas idosas. Entender a vida num processo como esse é muito importante, porque o que vem ocorrendo é que normalmente se trata a pessoa idosa como sendo uma pessoa diferente dentro de um contexto social, sem um papel determinado, sem direitos determinados. E não é isso. Ela precisa do seu espaço na sociedade, ela precisa ser entendida enquanto partícipe de processos de construção, de evolução, de sabedoria e conhecimento que ela detém melhor do que ninguém. E é nesse espaço que ela precisa ter protagonismo. Não é? Ela não precisa que digam por ela. É preciso que se faça uma escuta e que se dê, de fato, a oportunidade reivindicativa e reivindicatória dessas pessoas. Posso citar como exemplo, estivemos ontem na Câmara buscando de que a população idosa tenha direito a pagamento de precatórios, que é um processo em construção, que eles sejam retirados desse período, que quando se ganha um processo, você tenha direito a esse recurso ganho. Nós tínhamos lá pessoas de até 80 anos, né, reivindicando, participando, propositivas, né, com argumentos sólidos e tal. Então é esse espaço que precisa ser dado. Ela sabe o que quer. A pessoa idosa entende o processo em que ela vive. O problema é que muitas pessoas, em razão do múltiplo preconceito, né, em razão da idade, em razão também de várias outras questões que envolvem a pessoa idosa, porque toda pessoa que nasce
Se ela tiver muita sorte na vida, ela será uma pessoa idosa. Então, todas as questões que envolvem o ser humano são questões que estarão presentes ao envelhecer, com algumas nuances um pouco diferentes, né? E com uma atenção mais especial que nós precisamos ter por tudo o que essa pessoa representa. Doutor Marco Aurélio, quais são esses desafios aí para essa qualidade de vida? E a Neuza falou aí nessa sabedoria, né, nessa experiência acumulada que as pessoas idosas têm, né, vividas, mas existe um olhar. A sociedade brasileira, a sociedade em geral, ainda enxerga essas pessoas de forma discriminatória. Exato. Muitas vezes. Acho, né, que o principal desafio eu vou chamar de desnaturalização do envelhecimento, da velhice. A gente vive um momento, uma fase, em que, por várias circunstâncias, o olhar que se tem para a velhice é um olhar carregado de medo e eu diria, de preconceito. Porque a velhice é uma fase da vida que meio que subverte vamos dizer assim, a ordem subjetiva com que a nossa sociedade tem se construído. A nossa sociedade, ela tem direcionado o foco do que é a vida e do que é a felicidade para uma faixa etária, que vamos chamar assim, que é a faixa da produtividade, né? Então a gente vê como, por exemplo, na nossa mídia, é a figura bonita em plena fase produtiva, em fase reprodutiva, com a estética da fase reprodutiva, com um foco, uma fixação nessa fase da vida que leva ao que eu estou chamando de desnaturalização do envelhecimento. O envelhecimento tem uma função psicológica essencial dentro do ciclo de vida. Tem o potencial de ser, é uma coisa um pouco estranha dizer isso, o potencial de ser a melhor fase da vida, porque uma vida bem vivida leva a um amadurecimento, a uma amplidão, a uma superação de barreiras, de limitações, e não é isso que a gente vê retratado na subjetividade desse nosso momento histórico, o que relega a pessoa idosa a um canto e sujeita a um olhar depreciativo das pessoas em geral. Então, acho há uma impaciência e desprezo muitas vezes, né? Eu acho que por detrás disso, sabe, não sei se vocês concordam comigo, mas tem medo. Envelhecimento gera medo. Se projetar, se ver velho também, né? Isso é desnaturalização, né? É a negação de que é uma fase necessária, uma fase que todos nós vamos passar. E uma coisa ainda mais radical. O envelhecimento, falando franco e diretamente, o envelhecimento tem nele como conceito a aproximação do morrer, né? Nas nossas tentativas de, vamos dizer assim, de mudar o conceito... Negar a morte. Exato, o conceito, vamos dizer assim, evoluir o conceito de velhice, a gente tende a equalizar, tornar iguais, né, o momento do envelhecimento com o momento da puberdade, da plena juventude, o que é também, porque a juventude não é um estado físico apenas, é um estado mental. Tem muitos jovens que são assim, que não são jovens, não vivem a juventude. Tem um pensador indiano que diz que a juventude é uma coisa maravilhosa, pena ser desperdiçada nos jovens. Ele diz assim, porque na dimensão subjetiva, o que assim, a juventude significa é um estado de entusiasmo com o viver. Uma vida bem vivida, na minha ótica, ela leva a um envelhecimento em que se torna, nesse aspecto, cada vez mais jovem, né? Com mais entusiasmo de viver. Mas não é o que a gente vê acontecer, porque quem passa pelo processo de envelhecimento tem que lidar com o olhar depreciativo do outro. E isso é o pior desafio. Agora, também tem, né, que a velhice muitas vezes traz muitas limitações, e aí a gente conversa um pouquinho mais adiante sobre essa preparação das pessoas para essas limitações, ou físicas, né, ou mentais. Eu só queria trazer um pouco da questão do medo. Acho que o medo também tem muito a ver
com essa ausência de espaço social. Porque à medida em que vejo o envelhecer com um olhar, né, de que não há produção e não há a dita beleza da juventude, porque a beleza ela se estabelece e ela está em qualquer fase da vida também, é preciso entendê-la enquanto tal. Isso nos coloca diante da sociedade num dilema, e a população se relaciona com esse momento como de muita incerteza e de muita ausência de reconhecimento. Isso que provoca também o medo desse momento que deveria ser um momento pleno. Agora, Neuza, ali na reportagem tem um trechinho de um filme francês, E Se Morássemos Todos Juntos, que o rapaz ali fala que é uma verdadeira invasão, né, de idosos no mundo contemporâneo, né? E então, como é que o país, né, deve se reorganizar, se repensar em função disso, né? A partir disso, dessa invasão, é uma prioridade se pensar a velhice e o envelhecimento? É uma prioridade para o Estado, especialmente, para o Estado como um todo, porque nós temos características muito já delimitadas de quem é essa população idosa. Quer dizer, a maioria das pessoas entende e observa quem é essa população. Nós teremos uma população muito diferente daqui a 20 ou 30 anos. Hoje nós temos um quadro que a população idosa ela é uma população com um ensino fundamental incompleto. Isso traz consequências no envelhecimento, tanto econômicas quanto da própria postura diante da sociedade e do próprio reconhecimento. Porque quando você estabelece uma relação com o belo, com o inteligente, com a relação com o doutor, com o sucesso, porque fala o doutor porque normalmente as pessoas, quando se relacionam com uma pessoa com conhecimento acadêmico mais significativo, as pessoas estabelecem uma relação que não é mais uma relação de respeito com a pessoa, mas é uma relação de quase que submissão. É um processo muito difícil para quem, ao longo da sua vida, não teve acesso ao conhecimento básico, ou seja, não sabe ainda ler e escrever. Então, eu lembro, como nós estamos também construindo uma convenção internacional, para o Brasil, e no caso representado por mim, que faço parte do GT da OEA, foi muito difícil inserir, no texto, ao invés de conhecimento, sabedoria, porque nós estamos construindo, elaborando uma convenção interamericana. E a população interamericana é uma população construída, pautada num conhecimento oral. A maioria da população que tem mais de 60 anos hoje, dessa região, ela ou não é alfabetizada, ou tem baixíssima escolaridade. Então, fazer constar num instrumento internacional o respeito a esses processos era fundamental. E nós sofremos muito com isso. Nós passamos praticamente 5 horas discutindo a possibilidade ou não de inserir sabedoria num texto. Porque é muito mais do que um termo. Você falou do GT da OEA. Aqui no Brasil existem grupos de trabalho integrados de várias áreas também para se pensar o envelhecimento, porque aí envolve previdência, saúde, educação, cultura, um monte de coisa. Sim. O ano passado foi assinado um decreto 8.114. Esse decreto, ele provoca, né, e determina também que os ministérios, né, se unam em prol da qualificação das ações, dos programas que nós temos em âmbito nacional, né, do Estado brasileiro. E está sendo muito interessante, eu coordeno esse grupo, nós conseguimos construir nos primeiros 6 meses um mapeamento de todas esses 42 programas e 24 ações que nós temos, né? E algumas questões, inclusive, que vários ministérios sequer conheciam que dentro do seu próprio ministério havia essas ações e que a população tem acessado, sem saber, inclusive, em alguns momentos, que é um programa do Estado brasileiro, né?
E esses programas, eles estão hoje, praticamente, na sua grande maioria, nos mais de 5.560 municípios. Né? Especialmente quando nós falamos em saúde, né? Em assistência social, né? E especialmente esses dois planos de atendimento nesse sentido. Então, esse decreto ele traz justamente a articulação interministerial. Foi formada uma comissão com 17 ministérios, representantes de 17 ministérios. Estamos agora no processo de adesão dos estados. Os estados estão assinando esse termo de adesão, ou seja, se comprometem com o Estado brasileiro no sentido de priorizar as políticas de atendimento à população idosa, para em 2015 iniciarmos o processo de adesão dos municípios. Né? E no último encontro, né, que nós tivemos aqui sobre enfrentamento à violência, nós tivemos também a presença dos gestores, e os gestores solicitaram então que se faça um mapeamento de todas as ações estaduais, que eu entendi como muito importante, porque é preciso que se tenha um conhecimento do que há de fato em todas as regiões brasileiras, para a gente poder avançar nesse quesito. Doutor Marco Aurélio, e do ponto de vista individual, né, como é que as pessoas devem buscar se preparar para esse envelhecimento? A gente está falando aí do que o país precisa fazer, né, e do ponto de vista individual. E mais, 60 anos, é real que hoje deve ser a idade definida para se tornar um idoso? Uhum. Eu fiz 54 anos agora, no mês passado, e uma das... quando me deram os parabéns, mais uns 6 você já está podendo usar as vagas. Né? E eu acho que 60 anos, é difícil, né, a gente definir assim, uma idade específica. Inclusive porque algumas pessoas já exemplificam muito bem o que significa um envelhecer saudável. Envelhecer saudável envolve, em grande medida, abandonar essa categoria do envelhecimento e passar a olhar para si mesmo, não no sentido de ter uma idade X, uma idade Y, mas ver-se sem idade. Né? Ter projetos, claro, ter vida claro, social. Claro. E como disse a Simone de Beauvoir, né? Tem um projeto de vida que continua. Ele é pleno de entusiasmo e a pessoa vive atrás dele, vive com as suas necessidades mais profundas, com condições de serem vividas, né? Então, eu acho que um ponto importante nessa coisa da preparação é continuar escutando o desejo, continuar escutando as necessidades e claro, aí vem a parte da nossa organização social, né? Que é organizar o nosso modo de vida, dando condições para que essa população possa viver suas necessidades e desejos. Né? Só um comentáriozinho sobre o que você falou, que achei muito interessante, que o envelhecimento hoje ele é caracterizado em grande parte pelo fato de que as pessoas têm uma escolaridade incompleta, né? Que nos coloca frente vamos dizer assim, a um outro fator de preconceito, porque isso nos remete a um elemento fundamental que é vamos dizer assim, é o saber, e o termo usado foi sabedoria, né? Uhum. Quer dizer, o saber vivido. Uhum. E como ele é tão ou mais importante do que o saber lido. Né? O saber lido... Sabedoria não tem a ver com a escolaridade. De forma alguma, não tem a ver. Não tem a ver. Você pode ter uma pessoa com uma escolaridade mais completa e ser bastante atrofiado na dimensão da sabedoria. Enquanto você encontra o contrário. Né? Então, esse espaço e essa valorização do saber vivido, né, é o que dá à população idosa um papel especial dentro da vida da comunidade. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver mais um trecho de Caminhos da reportagem da TV Brasil, Novos Idosos, Velhos Desafios. Uma das consequências do envelhecimento é a inversão de papéis na família. Pai e mãe viram filhos, filhos viram pais, sobrinhos, cuidadores. Mudou a vida de todo mundo. Cada um de nós morava em uma casa e com os problemas de saúde da minha tia, nós resolvemos, eu, meu irmão e meu filho, virmos morar todos na mesma casa junto com ela para poder tanto
cuidar melhor dela, administrar melhor os cuidados que ela precisa. Quem está falando de mim? Estou falando de você. O que você está falando? Eu não estou prestando atenção. Ah, Não sei por que eu achei que era de mim. Falou tia, da tia? isso, é você mesma. Obrigada, minha filha. Está falando bem, né? Estou falando bem de você. Pena. Ai, ai. Falar mal da gente, da frente da gente é fogo, né? Dona Eune tem 82 anos e há mais de 10 perdeu a memória. Como não teve filhos, quem cuida dela são os sobrinhos. De fato, foi do dia para a noite. De um dia estava bem dirigindo e no outro dia, acho que foi a Lindomar, que veio me avisar que ela, a vizinha nossa, veio me avisar que ela estava diferente, né? E aí a gente foi perceber, realmente ela estava assim, desconectada, né? Foi uma série de consultas médicas, uma série de exames, várias hipóteses. Hoje a gente tem praticamente certeza de que não é mal de Alzheimer. Oh, c'est pas vrai. C'est de pire en pire. Tu pourrais me le dire quand tu sors le chien, je le cherche partout. Qui c'est celui-là? Bah, c'est dire que... Oui, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Qu'est-ce que tu fais avec ce type? Mais c'est dire que tu l'as engagé pour qu'il sorte le chien. Je suis désolé. C'est pas grave. Vous avez pas idée comme ça m'angoisse. Ça ne va pas être facile. Até então, a gente, eu, minha irmã, né, minha mãe, que também, né, convivia com a gente na época, né, a gente não tinha uma experiência assim, né, em família, em estar perto, em ver um problema desse, né. Então, nesse processo, acabou que eu perdi meus pais antes, né, que estavam melhor de saúde do que ela, e a vida continua rolando, né? Se estamos falando de gerações, de 5 gerações, não temos mais a família horizontal, tem uma verticalização dos laços. Ele às vezes está só, mas se ele tem o companheirismo e o suporte de uma comunidade, sua família afetiva, ele está melhor. E não foi só a vida dos sobrinhos que mudou. Para a Dona Eune, ficar dependente não foi nada fácil. A minha tia era uma pessoa totalmente independente, dona do próprio nariz, cuidou da própria vida o tempo todo e de repente perde essa capacidade e isso deixou ela muito irritada. Nas relações de cuidado, a família tem um papel importantíssimo e o idoso prefere ser cuidado em casa. Então ele construiu uma relação familiar, ele quer manter essa relação. E dentro da reciprocidade. O idoso cuidou dos filhos, os filhos cuidam do idoso. Está na Constituição, no artigo 226. Pois é, Neuza, está na Constituição, né? Esse ciclo da vida aí é complexo e a maior parte das questões referentes aos idosos passa pelas famílias, né? Como trabalhar isso? Sim, nós temos hoje mais de 95% da população idosa, ela é cuidada, na medida da necessidade, pelas famílias. Então nós temos um preceito constitucional que diz que é dever do Estado, da família e da sociedade, com a colaboração. Nós estamos discutindo, de novo, voltando à Convenção Interamericana, de elevar a responsabilidade do Estado, né, em relação à família. Porque hoje a família, ela tem uma grande responsabilidade ainda em relação a isso. Mas sem afastar a pessoa idosa da sua família. O Brasil é um dos países latino-americanos que mais tem defendido a questão da não institucionalização. Porque entendemos que a institucionalização é sempre violação de direitos. Por que é sempre? Porque o direito natural da pessoa é estar com a sua família, é estar com os seus. Então, por mais que a instituição ela seja uma instituição que tem estabelecido em si todas as regras de funcionalidade e de cuidado,
a pessoa estar num ambiente onde ela só interage com pessoas idosas ou quase não interage, é uma violação. A gente tem visitado, inclusive em outros países, estive há pouco tempo na Argentina, instituições onde se paga até R$7.000 para manter uma pessoa numa instituição. E quando nós conversamos com essas pessoas e perguntávamos se elas queriam estar nesse espaço, a resposta era: eu não quero estar acá, eu quero estar com minha família. Ou seja, todos eles responderam que não queriam estar naquele ambiente, que queriam estar com a sua família. Então, imagino, e esta instituição tinha 400 pessoas, era um edifício, né, com toda a estrutura dela. E essa família só queria o espaço, essa pessoa só queria o espaço da família, dos seus, no entorno. Com essa nova formatação das famílias, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto em outros países, estivemos agora na OEA, em Washington, também temos as mesmas dificuldades porque não entendemos de fato o envelhecimento e não lidamos com o envelhecimento com todo o cuidado que ele precisa e com a priorização e com a autonomia que muitas vezes precisa. Então nós estamos lidando sim no Brasil com a questão da institucionalização, muitas vezes isso envolve violência, nós estamos tratando de várias situações em âmbito nacional diretamente. Em casa também, tem muita violência contra idoso em casa, também, né? Em casa, é onde eu quero fechar com essa questão agora. Das mais de 70, quase 80 mil denúncias do Disque Direitos Humanos, a grande maioria do agressor é o filho homem. E as agressões, em mais de 70%, elas são agressões que ocorrem no ambiente familiar. Tem agressão física, psicológica, e tem muita patrimonial também, né? E a patrimonial, que tem elevado muito. A violência patrimonial é uma das que mais tem crescido. Então, os filhos, noras, netos se apropriam do cartão de benefício, se apropriam dos bens materiais e, já que estamos com um psicólogo com a gente hoje, aproveitar que eu tenho escutado muito nas conferências que eu tenho feito, a gente tem desenvolvido cursos de capacitação de lideranças idosas. Tivemos agora em São Paulo um curso belíssimo, onde temos 300 idosos em capacitação para eles serem os que estabelecem a relação com outras pessoas e com a comunidade. E o que a gente tem ouvido muitas vezes é justamente esse não estabelecimento das relações entre eles e de não escutar esse espaço, né, de não termos uma relação mais próxima entre gerações. Deles, entre gerações. E isso tem suscitado grandes dificuldades nesse processo. O que o relatório das Nações Unidas traz, um relatório de 2012, é justamente que existe um espaço vago entre a criança, né, e o velho, a pessoa idosa. Né? Aí nós temos a pessoa idosa cuidando das crianças, enquanto aqui o filho muitas vezes está na cidade. Nós estamos tratando também do universo rural, especialmente no universo rural, que às vezes vê os filhos a cada 15 dias, porque quem está criando os filhos são as pessoas idosas. Então nós temos, ao mesmo tempo, essa realidade desse espaço e nós temos também espaços mínimos com convivência de pessoas idosas, adolescentes, então arranjos familiares que acabam resultando em violência. Pois tem essa questão da violência. Agora, no vídeo que nós assistimos ali, é uma experiência boa, né? Positiva, de muito carinho ali entre aquela família. Então, vamos primeiro, antes da gente entrar na questão da violência, mesmo aquelas famílias que querem, se dispõem a cuidar dos seus idosos. Quem cuida dessas famílias? Porque é muito complicado. Exatamente. Esses arranjos são muito complicados. Aí teria que ter, talvez, um apoio maior do Estado, né, para que essas famílias saibam o que fazer e tenham condições, porque muitas vezes elas se desestruturam emocionalmente ou financeiramente. Exatamente. Né, porque tem a questão financeira, que às vezes custa caro cuidar de uma pessoa com demência, por exemplo. Né, e tem a questão emocional. Para nós nos tornarmos pais dos nossos pais, é uma reconstrução, né, doutor Marco Aurélio? Exatamente. É muito importante tocar nesse ponto. Porque nessa fase em que o idoso passa a ser, a pessoa idosa passa a ser o cuidado, a pessoa cuidada, inevitavelmente
toda uma dinâmica psicológica que fez parte da história e que pode não ter sido nada boa, né, tende a emergir numa situação como essa, né? Então, a pessoa idosa pode chegar a ficar vulnerável, né, a sentimentos dos agora cuidadores, dos filhos, né, que são resultados de conflitos de uma história, às vezes, difícil, né? E claro que essa pessoa que passa, vamos dizer, pelos seus sentimentos conflituosos em relação aos pais, enfim, especialmente os pais, ela precisa ter uma forma de equacionar dentro dela aquilo que ela vive, porque se não fizer isso, o resultado vai ser algum tipo de violência. Então, acho que você tem razão. É preciso que o Estado se prepare para a orientação para um tipo de conflito que é previsível e que vai resultar em violência, né? Porque se essas coisas não forem vistas, elas inevitavelmente se transformam em tensão na relação, né? Então, nesse sentido, o Estado vem construindo alternativas, né? Justamente alternativas de suporte a essas famílias, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, porque a nossa interlocução é também com a América Latina e é onde a gente pode também trocar experiências, porque nós temos populações mais envelhecidas do que a nossa população brasileira. Então, nesse sentido, nós estamos agora, final de novembro, lançando manuais de atenção domiciliar. Nós temos teleassistência, que é possível para orientar seus familiares. Estamos capacitando hoje mais de 12 mil pessoas para serem cuidadores, né? Nós vimos trabalhando nos últimos anos com 2, 3 mil ano. Nós estamos de 2012 para 2013 avançando para 12 mil por ano. Então, são possibilidades, mas o cuidador ainda é um cuidador caro. Caro no sentido de que para a família de baixa renda, ter acesso e pagar o salário, porque não é um cuidador. Para você colocar uma pessoa, são vários. Nesse sentido, se torna caro. Não é que o cuidador receba muito em relação a isso, mas para as famílias de baixa renda é sempre complicado dar conta desses processos. E já existem alguns poucos serviços em casa, né? Do serviço de saúde, atendimento em casa, mas ainda é um universo do Ministério da Saúde, que é o atendimento domiciliar. Né? Quando há necessidade, quando há dependência, né, existem esses processos. E temos iniciativas em algumas prefeituras muito interessantes, onde pequenas equipes, né, vão para as residências, eles mapeiam aonde estão, sabem aonde estão as pessoas idosas e visitam essas famílias, orientam como cuidar delas, como alimentá-las melhor, para que tenham mais qualidade de vida, especialmente para as pessoas dependentes, né, que estão nesse processo. E temos um serviço de voluntariado que precisa ser reconhecido, que é a Pastoral da Pessoa Idosa, que trabalha com mais de 35 mil idosos dependentes. É um trabalho voluntário que o Estado brasileiro subsidia passagens e alguns utensílios, né, que necessitam nesse sentido. Mas o serviço é voluntário. Né? Esse tipo de serviço é que teria que ser ampliado, né, Neuza? Teria que ser ampliado, e é nesse sentido que nós estamos avançando com a criação dos fundos municipais, que nós estamos orientando passo a passo de como fazer, a criação dos conselhos municipais, que é o que traz uma rede em todo o país. Nós já temos 2.700 conselhos hoje, mas poucos fundos, que é onde a iniciativa privada ou a pessoa física pode contribuir, né, com dedução no imposto de renda. Então, cria serviços locais onde se pode dar um apoio mais aproximado às famílias. Agora, doutor Marco Aurélio, sempre a instituição de longa permanência, né, os que eram chamados asilos, sempre é uma opção ruim, porque tem países em que isso é encarado de outra maneira, né? Mas é sempre um abandono? Em algumas circunstâncias, um apoio específico de profissionais mais qualificados e mesmo um espaço qualificado, em algumas situações isso é importante, né? Agora, o custo é inevitável, né? Porque a necessidade básica do idoso é ver realmente os seus vínculos emocionais vividos, nutridos, né?
E sentir o cuidado, né? Sentir o cuidado. Então, o cuidado não de um profissional, né? É claro, é claro, é claro. De quem tem laços. É isso, que tem esse vínculo afetivo, o vínculo amoroso. Uma necessidade básica de saúde é a sensação de pertencimento, né? Há muito se fala disso na psicologia. A sensação de pertencimento, a sensação do seu grupo, da sua, né? E quando há um isolamento por uma internação em uma instituição como essa, algo dessa necessidade de pertencimento acaba sendo ferida. E os quadros de depressão nessa faixa etária, eles são muitos, né? Acaba sendo um quadro significativo, né? Além do fato de que você sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que a depressão tende a ser o mal do século XXI, né? Em 2030, ela deve superar as doenças cardiovasculares e o câncer como a doença mais incapacitante, a depressão. Então a gente vive um tempo depressivo. Curiosamente, justamente numa fase de uma sociedade de consumo pujante, nós temos junto esse quadro que deve ser olhado com atenção. Isso merece reflexão. Mas no caso, reflexão em termos gerais, nossa vida em geral. Mas no caso dos idosos, isso fica ainda mais evidente. São muitos os elementos que são geradores de depressão no idoso. A própria situação de se ver mais relegado, o olhar, vamos dizer assim, um olhar não valorizador do outro e, claro, essas questões familiares. Então, a depressão acaba sendo um elemento dessa fase. Quando as relações não estão nutridas e quando a pessoa não tem, como se colocar à frente a esses limites e olhares desvalorizadores que vêm do meio. Nós falamos da dificuldade para os filhos e para a família dessa inversão de papéis, dos filhos se tornarem pais dos seus pais. Mas essa também é uma dificuldade pela qual a pessoa idosa passa, né? De se sentir também tolhida, ter que obedecer aos filhos. Eu gostaria que você falasse sobre isso. E é uma relação que se torna um pouco difícil. Algumas famílias, ao longo da vida, estabeleceram relações mais afetivas, mais cordatas entre filhos e pais, né? São relações mais tranquilas, né? Eu venho de uma família de 12 irmãos, então minha mãe pretende continuar vivendo sozinha, tem a casa dela, o espaço dela, e ela disse, e aqui estarei até o fim da minha vida. Né? E ela então tem 87 anos, ela mora numa residência dela, né? E se sente muito bem nesse formato. Ela sequer pensa na possibilidade de estar em qualquer instituição. Então essa relação, ela precisa ser respeitada na medida da possibilidade também. Nós sabemos que à medida que nós envelhecemos, nós nos deparamos com situações econômicas também não tanto favoráveis em relação a isso. E acabamos tendo que lidar com a institucionalização. E essas relações familiares e institucionalização é uma questão que a gente vem tratando e vem na medida da possibilidade também do Estado de construir possibilidades de apoio a essas famílias. Nós temos, eu vou citar o exemplo de Portugal. A gente recebeu agora recentemente toda a legislação deles em relação ao cuidado da pessoa idosa e é um país bastante envelhecido. E eles cuidam dos cuidadores de uma forma importante, diria, e que merece ser pensada, dadas as devidas dimensões aqui. Por exemplo, a pessoa idosa permanece com a sua família, mas é uma pessoa que tem independência e gera um estresse muito grande para a família. Então, em determinados momentos, quando eles saem para férias ou saem para a noite, por exemplo, para um cinema, para um teatro, o Estado oferta um espaço onde essa pessoa pode ficar para desestressar um pouco o ambiente. E o cuidador, né, que é filho, que é neto, às vezes, ou sobrinhos, etc., possam estar num ambiente onde possa trazer um pouco mais, digamos assim, de equilíbrio nesse espaço. Isso e outras ações que eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais no Brasil nesse sentido, é de criar alternativas.
Nós temos várias possibilidades. E você vê muitas queixas das pessoas idosas em relação a esse tolimento, a esse cerceamento pelos filhos ou pela família? Temos, quando a gente conversa num ambiente, por exemplo, com 300 pessoas idosas, como foi agora recentemente em São Paulo, de 60 a 92, um casal participante, ele de 92 anos e ela de 62, e quando que a gente sempre conversa sobre a questão da afetividade, da questão da sexualidade, e eles diziam, nós sofremos um preconceito muito grande quando nós iniciamos o nosso relacionamento. E quando nós falamos disso, então, é o momento em que eles mais se manifestam em relação a isso. O direito, né, ao afeto, o direito a ter um parceiro, uma parceira, o direito a exercer a sua sexualidade também. E é impressionante, porque em algumas cenas, eu me lembro que em Santa Catarina, especialmente as mulheres, né, que a maioria do público é mulher, porque a maioria da população idosa são mulheres, né, se levantaram e aplaudiram de alguém ter tocado nessa questão, porque quase ninguém fala disso. Doutor Marco Aurélio, você acompanha muito isso em consultório, esse tipo também de situação? Sim. Quer dizer, a pessoa idosa tem as mesmíssimas necessidades e acaba tendo que enfrentar um pouco desse preconceito, como se a sexualidade, o flerte, o namoro, a sedução e o encontro fossem restritos a uma faixa etária específica. E não é assim. Então, esse respeito, esse espaço é fundamental para a saúde, né? E eu me recordo de algumas situações, por exemplo, um conhecido meu, um amigo meu, começou a namorar ele já com 68, né? E hoje a gente vive um tempo das relações intergeracionais também, não só interraciais, mas intergeracionais. E ele começou a namorar uma moça bem mais nova e os filhos fizeram uma reunião de família, né, para dizer a ele que isso estava errado. Uhum. Né? Aí também é o medo do patrimônio. Tem toda essa coisa. Na partilha, tem toda essa situação, né? Especialmente. Agora, a situação foi meio engraçada, ele muito inteligente, ele disse assim, ok, eu termino com ela. Eu só queria perguntar a vocês, quem vai empurrar a cadeira de roda depois? A cadeira de rodas. Agora, a gente estava falando, Neuza, no bloco anterior, sobre institucionalização, né? Como é que o Brasil precisa se preparar, você estava falando, com serviços de apoio às famílias, para que as famílias possam cuidar dos seus idosos, né? Ampliar esse tipo de apoio. E também vai ser necessário ampliar o número de instituições, hoje são muito poucas, né? Como é que se cria uma instituição e se há essa perspectiva de ampliação de instituições públicas? Na verdade, assim, não se está priorizando a criação de instituições. São necessárias, né, em determinados momentos e situações, mas o que nós temos avançado muito, porque a grande maioria das pessoas idosas que estão em instituições teria plena condição de estar com as suas famílias. Com as suas famílias, ou então em residências autônomas. Então, o que o Estado brasileiro tem propiciado? O Estatuto do Idoso, ele prevê que 30% das unidades habitacionais do programa que tem ofertado isso à população brasileira esteja com a pessoa idosa, seja ofertado à pessoa idosa. Neste mapeamento do Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo, nós, só na primeira faixa, que é até R$ 1.600, nós já estamos atingindo a média de 6,2% desse programa, ou seja, ele vem atingindo o seu objetivo, mais do que o previsto na própria legislação, no sentido de financiar, né, de dar acesso à moradia para a população idosa. Que muitas pessoas estão lá, poderiam estar, por exemplo, em condomínios subsidiados pelo Estado, né, onde eles possam exercer as suas atividades rotineiras, porque eu tenho visitado unidades, instituições de longa permanência, e observo que existe sim uma grande parte de pessoas que estariam muito bem se estivessem num ambiente, num espaço seu,
onde pudesse ainda desenvolver algumas atividades. O caminho é esse, então, ter mais seria liberdade. dar apoio à pessoa idosa e aos familiares para que ela possa estar hoje de forma autônoma. Um sistema de assistência à saúde e outras questões necessárias a essa fase. Isso no caso dela ter mobilidade, dela ter autonomia. Dela ter mobilidade. Né? A questão da instituição, em algum momento, ela se apresenta como alternativa, e também, voltando à questão da Convenção Interamericana, se fez constar, está em processo ainda de finalização, de que a questão da institucionalização ela só deve ocorrer quando se esgotaram todas as possibilidades. E aí não existe outra alternativa para uma pessoa que está completamente dependente, que necessita de cuidados especializados, de ela ter, então, esse ambiente para ser cuidado. E o que você considera, doutor Marco Aurélio, as principais conquistas aí nesses quase 11 anos do Estatuto do Idoso? É principalmente para essas pessoas que ainda têm autonomia? O que você considera que são as conquistas maiores aí do Estatuto? Primeiro a gente precisa reconhecer e valorizar, e eu mesmo fico bastante surpreso, porque como boa parte da comunidade brasileira, eu também não tinha informação sobre a quantidade e o alcance dos programas que o governo tem feito. Então, primeiro, valorizar isso, acho uma coisa importante. Né? Eu continuo pensando na direção, Luz, que eu disse no início. É muito importante você é um pouquinho mais radical. Nós vivemos o tempo do feminismo, né? Vivemos o tempo, vamos dizer assim, do ecologismo, ainda estamos vivendo isso, são movimentos. É importante que a gente viva o momento do, vamos dizer, o idosismo ou o velhismo ou coisa do tipo, porque é preciso uma mudança radical no nosso olhar sobre o envelhecimento, né? É preciso retirar essa fase da vida do olhar preconceituoso que ela ainda recebe. Então, essa dimensão subjetiva de revalorização dessa fase importante da vida é algo para a qual nós temos que caminhar como uma evolução da nossa cultura como um todo. E nesse aspecto, claro, os programas de governo são importantes, mas eles têm que ser complementados com uma reflexão, uma mudança na dimensão da cultura, para que as nossas crenças, nossas visões sobre o envelhecimento se modifiquem e abram espaço, né, para que a população idosa receba um outro tipo de valorização da nossa sociedade. Rapidamente, Neuza, que o nosso tempo está chegando ao final, o que existe de ações de combate e prevenção da violência contra idosos? Bom, temos um serviço hoje, um serviço que foi criado em 2010, mas hoje, de fato, está como uma apropriação em âmbito nacional, que é o DISC Direitos Humanos. É um serviço que qualquer pessoa, de qualquer canto deste país, pode acessar e pode denunciar quando há problemas, há conhecimento de problemas de violação de direitos, de qualquer lugar do Brasil. Se disca Direitos Humanos 100 e se denuncia. Esse processo tem uma rede de apoio de promotores, de defensores, de delegados da Polícia Civil e delegados de delegacias especializadas, são 90 delegacias especializadas em âmbito nacional. Nós acabamos de sair, inclusive, de um evento onde nós capacitamos justamente essa rede de apoio nos estados e nos municípios, nesse sentido. E é preciso que se tenha um maior conhecimento da questão da violação como um todo. E é o que nós temos feito campanhas em âmbito nacional. Nós acabamos de publicar também um manual de enfrentamento à violência, orientando a população, de um modo geral, de como ela deve se mover em relação a essa questão. E, por fim, nós estamos agora em parceria com os países do Mercosul, elaborando uma campanha de enfrentamento à violência e, ao mesmo tempo, dando um espaço maior à questão da visibilização do envelhecimento, né? E justamente o que a gente vem discutindo aqui hoje, que é o espaço social deste ser humano, né, que chega numa etapa da vida onde ele precisa de cuidados e de respeito, de valorização. Bom, nosso tempo chegou ao final, vou dar 1 minuto para cada um para o recado final de vocês. Marco Aurélio, por favor. Essa é
é uma fase de vida que carrega para todos que estão à volta a memória, o saber, vamos usar a sabedoria potencial, né? Então, nos povos antigos, a gente sabe como o velho é valorizado, né? É preciso uma reconceituação do envelhecimento nesse momento em que nós vivemos. E é bom que a gente esteja olhando para isso e que esteja descobrindo, desvelando como essa fase da vida ela tem sofrido violências, desmerecimentos, que não são só na dimensão subjetiva, como também na dimensão bem concreta, e a gente precisa caminhar para a superação disso. Todos nós vamos passar por essa fase, né? Aliás, feliz dos que vão passar por essa fase. E melhor que todo o nosso registro de vida, todos os nossos saberes vividos tenham a escuta. E eu acho que é isso. Estamos vivendo um tempo de revolução da nossa visão do que é o envelhecimento, e isso é muito importante. Muito obrigada, Dr. Marco Aurélio. Neuza? Eu quero lembrar uma escritora do Rio de Janeiro, a Léa, uma jornalista que escreve desde seus 40 anos sobre envelhecimento. Hoje ela está com 75. E ela disse que a população idosa merecia ser chamada de incendiária. Que mesmo sem muito apoio, no sentido mais abrangente, não falamos de reconhecimento social, ela consegue construir processos interessantíssimos, e ela traz os velhos incendiários, justamente porque as maiores produções da humanidade, elas ocorreram, né, em obras, especialmente obras escritas, foram pessoas idosas que as construíram. Então, é preciso, de fato, reconhecer, eu quero trazer a reflexão sobre essa questão do quanto nós estamos perdendo, não reconhecendo esse conhecimento, essa sabedoria, essa produção. Nós temos 46% dos homens e 27% das mulheres que produzem hoje, que são donos de pequenos negócios ou ainda estão vinculados formalmente à instituição. Então, a população, além de tudo que nós já conversamos hoje aqui, é uma população idosa que produz muito, se relaciona e merece ser reconhecida. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o envelhecimento da população. Agradecemos a participação de nossos convidados, Neuza Pivato Miller, coordenadora geral dos direitos da pessoa idosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e o psicólogo Marco Aurélio Bilibio, mestre em Psicologia Clínica e Cultura e doutor em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr, e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo facebook.com/tvnbr ou pelo twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá!